Desculpa, mais um vídeo desses assim, sem muita edição, porque agora na parte da tarde da sexta-feira, dia 16/8, o nosso querido presidente Jair Bolsonaro acusou os médicos cubanos que faziam parte do Mais Médicos de fazer parte de uma, abre aspas, células de guerrilhas e doutrinação. E por isso os médicos envolvidos no programa Mais Médicos abandonaram o programa após as eleições dele, porque ele ia achar eles. Eu vou mostrar a fala do Bolsonaro para você. Já vou mostrar o vídeo dele porque de última hora aqui, enquanto eu estava gravando, eu consegui o vídeo dele falando. É razoavelmente curto, não tem nem 1 minuto, mas aqui anotado eu tenho mais frases do que o que tem ali. Então eu vou ler para você as 3 falas principais do Bolsonaro, abre aspas, para o nosso presidente, e em seguida eu mostro o vídeo dele falando. O PT botou no Brasil cerca de 10 mil fantasiados de médicos aqui dentro, em locais pobres, para fazer células de guerrilhas e doutrinação. Tanto é que quando eu cheguei, eles foram embora porque eu ia pegá-los. Isso aqui foi num evento do Palácio do Planalto. E é interessante que o Bolsonaro ignorou absolutamente tudo que ele falou contra o programa Mais Médicos. O Bolsonaro ignorou tudo que o governo dele fez ao programa Mais Médicos. Tudo. Ele simplesmente agora mudou a história. Mais uma mentira. Nessa frase dele, além de transformar os médicos cubanos em gente que veio aqui infiltrada para fazer doutrinação, ele ainda ignora esse fato que o governo dele destratou os médicos que faziam parte desse programa. Mas tudo bem. Além disso, nós temos mais a frase do presidente que diz o seguinte, abre aspas, porque quando ele foi questionado se tinha alguma prova disso, ele disse: precisa ter prova disso daí? Tu acha que está escrito isso em algum lugar? Cuba exportava desde a década de 70 mercenários para a guerrilha de Angola. Sempre exportou isso daí. Essas são as frases do Bolsonaro. Não precisa de provas, porque nós vivemos num momento do país que não precisa de nenhuma prova. Depois o Bolsonaro foi perguntado se os cubanos tinham feito algum ato de guerrilha durante os anos que passaram aqui no Brasil, e ele disse o seguinte, abre aspas, é preparação. Você não faz as coisas de uma hora para outra, fazendo a cabeça do povo. Assim, essa última parte não tem no vídeo, tá bom? Eu vou mostrar para você o vídeo. Antes de começar o vídeo dele falando isso, eu espero que você não esqueça de se inscrever se você não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, comentar alguma coisa para ajudar na divulgação desse vídeo, e o primeiro comentário fixado tem link pro Apoia-se para as minhas redes sociais. Dá uma olhada no vídeo e eu volto em seguida para falar algumas coisas que eu anotei sobre isso, tá? Que eu acho que é interessante. Dá uma olhada aí. Como recuperar a Argentina se lá tem atualmente em torno de 60 mil cubanos? O PT botou no Brasil em torno de 10 mil fantasiados de médico aqui dentro, em locais pobres, para quê? Fazer células de guerrilha e doutrinação. Essa é a verdade. Tanto é que quando eu cheguei, eles foram embora, porque eu ia pegá-los. Se dá a provinha lá, bezetacil, aplica onde? Intramuscular, endovenosa, oral. Não sabe responder. Estavam aqui doutrinando, e cada cabeça tinha um valor que mandava para Cuba. Dava em torno aí de 100 milhões de reais por mês para a ditadura cubana. Presidente, tem alguma prova de que eles eram para fazer uma guerrilha e não médicos? O senhor afirma isso com base em quê? Precisa ter prova para fazer isso aí? Geralmente Precisa prova? Você acha que está escrito em algum lugar isso daí? Bom, como eu falei, a gente vive um momento em que absolutamente 0 provas são necessárias para acusar alguém. Já diria choque de cultura, né? A melhor maneira de você verificar alguma coisa é sair acusando sem prova nenhuma, porque aí as pessoas vão verificar aquilo que você falou, vão verificar a sua acusação. Se você não acusar, ninguém vai verificar absolutamente nada. Então faz parte desse governo acusações sem provas. Eu anotei algumas pessoas que já fizeram alguma acusação sem prova ou mentiram. Nós temos um ministro da Educação, nós temos o ministro do Meio Ambiente, mais recentemente fiz um vídeo sobre isso, ainda mostrei, quando ele diz que os dados são todos mentirosos. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar no card ou no final desse vídeo para dar uma olhada lá, tá? Tá melhor explicado do que aqui. Não vou entrar em todos esses assuntos porque aí vai ficar muito extenso esse vídeo, né? Nós temos o nosso ministro da Justiça, o nosso querido Sérgio Moro,
que também gosta de mentir com relação a essas mensagens que foram trocadas, mas não foram, não tem nada demais, e mesmo se tivesse, foram conversas sigilosas obtidas de maneira ilegal. Temos também aqui a ministra Damares adicionada aqui de última hora, que eu lembrei depois, que as mentiras da Damares são aqueles vídeos maravilhosos, mas tristes, onde ela adora falar de doutrinação, ela adora falar de igreja, de escola, ensinando crianças a fazer absurdos. Inclusive, o vídeo de amanhã já tem, eu vou até ver qual é a solenidade de comemoração ao Dia Internacional da Juventude. Amanhã o vídeo é sobre isso, porque nessa solenidade de comemoração ao Dia Internacional da Juventude, a única coisa que o Bolsonaro e a equipe dele conseguiu falar, Damares e o ministro da Educação, foi comunismo, socialismo, PT, Dilma, Lula, FHC, doutrinação e 2 homens se beijando. Foi só isso que teve num evento de 40 minutos. Eu vou fazer o vídeo amanhã e vou mostrar pra você, tá? Já fica aqui o spoiler. E por último, aqui anotado, eu tenho o presidente da República, porque ele mente e mente muito. Ele mente muito. Fora isso, né, que eu já disse que eu acho que o Bolsonaro deveria ser responsabilizado por essas coisas que ele sai aí mentindo. No Twitter também, no Twitter principalmente, eu acho que o presidente tinha que ser responsabilizado pelo que ele fala quando é mentira, mas até então nada, né? Zero. A gente olha e pensa, o Bolsonaro aí mentindo mais uma vez. Mas também já falei sobre isso. E cada vez pior esse conspiracionismo do nosso presidente. Essa veia ligada direta com o olavismo dele, que é uma criação em massa, sabe? Parece que tem um setor especial no governo só para criar a teoria da conspiração, só para inventar uns absurdos, como agora médicos cubanos fazendo parte de células de guerrilha e doutrinação. É inacreditável isso que está acontecendo no país, sabe? O presidente fala o que quiser, o jornalista pergunta se ele tem prova e ele diz, precisa de prova para isso? Você vai encontrar em algum lugar? E assim ele vai modificando a história atual, na cabeça de alguns, obviamente. Não teve ditadura militar, ninguém morreu na ditadura, ninguém foi torturado. Quer saber como é que o pai do presidente da OAB morreu? Pergunta pra mim. É esse tipo de coisa que o nosso presidente gosta e faz. O presidente é sádico e lunático. É isso, ele é sádico e lunático. Vai ficando repetitivo o meu vídeo e da maioria dos criadores que falam sobre isso, porque o discurso do presidente não muda. O que o Bolsonaro fala, ou falava há algum tempo atrás, ou que ele falava durante a campanha, continua sendo exatamente o que ele fala. E eu vou repetir isso no vídeo de amanhã das 11 horas, porque o discurso do presidente não muda, o nosso também não vai mudar. A gente vai tentando polir, a gente vai tentando buscar outras coisas para mostrar para aqueles que votaram nele, ou aqueles poucos que ainda acreditam no Bolsonaro, o quão absurdo é isso que ele está fazendo, falando e o que está acontecendo no país. Mas fora isso, se o presidente não muda o discurso dele, a gente tem que vir aqui 1000 vezes e falar 1000 vezes a mesma coisa. E acabar falando coisas óbvias, coisas que a gente achava que não seriam necessárias falar. Às vezes eu me sinto mal, às vezes eu penso assim, por que eu vou ligar a câmera e falar isso? Por que eu vou ligar a câmera, por exemplo, e falar, olha o absurdo. O Bolsonaro acusou os médicos cubanos de fazer parte de células de guerrilha e doutrinação. Os médicos, aqueles que foram lá para o interior de não sei da onde, um lugar extremamente pobre, nisso o Bolsonaro tem razão, foi para lugares pobres porque nenhum outro médico queria ir para lá. Me desculpa, nós brasileiros precisamos reconhecer, tinha um vazio e ninguém queria suprir essa necessidade, absolutamente ninguém. São esses caras que estão indo para lá e que estão ajudando e que por curiosidade são muito bem informados. Você pode ter um monte de críticas, mas são muito bem informados. Se antes ninguém queria ir e agora continua não querendo ir, por que esses caras agora vão ser demonizados? Por quê? Então a gente tem que vir aqui e defender o programa Mais Médicos, defender os cubanos e criticar isso que o presidente falou, esses absurdos do Bolsonaro. Porque assim, eu não sei se ele sabe, mas os médicos cubanos
são diferentes dos milicianos que ele costuma conviver, porque a milícia vive perto do Bolsonaro. Se ele tem alguma ligação direta, se ele tem alguma afinidade, se ele conhece ou não, eu não sei. Mas já está muito claro para todo mundo, inclusive ele mesmo já falou que milícia ia ser muito bem-vinda no Rio de Janeiro. A milícia fica orbitando Jair Bolsonaro. Eles não são os milicianos que moram na casa ao lado. Eles não são os milicianos ou a família dos milicianos que você e os teus filhos contratavam para trabalhar no teu gabinete. Não são. E o que me deixa triste, o que me deixa preocupado é que se o discurso do Jair Bolsonaro não muda, o nosso não muda e a gente não sai do lugar. Só que eu não preciso mudar o meu discurso pro país andar. Meu canal vai continuar funcionando. Se eu tiver que vir aqui fazer 1000 vezes o mesmo vídeo sobre o mesmo assunto, não tem problema. Agora, o país está parado. O país está parado e está esperando o presidente sentar na cadeira dele. Mas ele não muda o discurso. Ele não muda as frases de efeito, ele não muda a maneira que ele vai governar. Porque ele é assim, ou é do jeito dele, ou não vai acontecer. E assim não é democracia. Enfim, 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal, espero que você tenha gostado. O primeiro comentário fixado tem link pro Apoia-se, para minhas redes sociais. Não esquece de novo de clicar em se inscrever e ativar o sininho. Obrigado, tchau.